Olá pessoal! Hoje nós estamos aqui para corrigir o exercício do capítulo 3 do livro didático de vocês. A primeira parte referente à classificação de seres vivos. Vamos lá? Bom, gente, a primeira questão diz o seguinte: os seres vivos são agrupados considerando-se critérios como características morfológicas, fisiológicas e genéticas, sendo, portanto, classificados em categorias taxonômicas ou sistemáticas. Assim, marque a alternativa que apresenta as categorias taxonômicas ordenadas em grupos hierárquicos, ou seja, do mais abrangente ao mais específico, tá ok? Então, quais são as categorias taxonômicas que nós vimos? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, essa sequência nós encontramos aí na letra D. Para que não fique dúvida, eu coloquei para vocês um macete que é o reficofage. Estão lembrados? Né? Reino, o ré de reino, fi de filo, ser classe, o ordem, fa de família, g de gênero e e de espécie. Reficofage. E aí você não esquece a ordem das categorias taxonômicas, beleza? Então, a alternativa correta, letra D. A segunda questão diz o seguinte: classificar os seres vivos sempre foi um grande desafio. A variedade de características físicas e de hábitos de vida, por exemplo, é um dos problemas enfrentados. Para facilitar a classificação, Linneu propôs um sistema de categorias taxonômicas. De acordo com esse sistema, qual é o taxon mais abrangente? Gente, o mais abrangente, né? É o que justamente engloba todas as outras categorias taxonômicas. No caso, é o reino, tá? Dentro de reino estão os filos, dentro dos filos estão as classes, dentro das classes as ordens, em cada ordem tem aí as famílias, dentro das famílias os gêneros e dentro dos gêneros as espécies. Tudo bem? A terceira questão diz o seguinte: para falar a respeito de um ser vivo, normalmente utilizamos o nome popular de determinada espécie. O nome popular, no entanto, apresenta variações de uma região para outra, o que pode gerar confusão. Diante disso, os pesquisadores utilizam o nome científico das espécies, que obedece a uma série de regras. Observe as afirmativas, as alternativas abaixo, e marque aquela que não representa uma regra para a escrita de nomes científicos. Olha, gente, escrever nome científico, eu disse a vocês, primeiro, ele é universal e tem que ser para acabar com essas confusões, né? Que é uma variação de uma região para outra. Segundo, ele é binominal, ou seja, é escrito com duas palavras. A primeira se refere ao gênero e é escrito com inicial maiúscula. A segunda se refere ao epíteto específico e é escrito com inicial minúscula, tá ok? Além disso, ele deve ser destacado do texto, né? Escrito em itálico, negrito ou sublinhado. E não vamos esquecer, o nome científico é escrito em latim, tá bom? Então vamos às alternativas. Letra A. Todo nome científico deve ser composto por dois nomes. O primeiro representa o gênero e o segundo o epíteto específico. Correto. É isso mesmo, tá? A letra B. O nome do gênero sempre deve ser escrito com letra minúscula. A inicial é maiúscula, tá bom? A inicial é maiúscula. Talvez aí essa seja a alternativa que não representa uma regra para a escrita de nomes científicos. Vamos às outras alternativas. Os nomes científicos devem ser apresentados em destaque no texto, acabei de dizer, itálico, sublinhado ou negrito, tá? E a letra D, o nome do epíteto específico deve ser escrito com letra minúscula. Sim, todo escrito com letra minúscula. Então, a alternativa aí que deve ser marcada é a letra B. Ela não representa uma regra para a escrita do nome científico, beleza? A quarta questão diz assim, bem interessante. Um aluno de ciências, ao estudar, se deparou com dois nomes científicos, Canis familiaris, que é o cão doméstico, e Canis lupus, que é o lobo.
Após analisar os nomes, ele percebeu que, apesar de pertencerem a espécies diferentes, o cão doméstico e o lobo apresentam um grau de parentesco. Você concorda com o aluno? Justifique sua resposta, né? E aí, gente? Gente, concorda com esse aluno. Eles apresentam um grau de parentesco. Por quê? Primeiro, canis doméstico, canis lupus. Daí a gente já percebe que eles compartilham aí o mesmo gênero, canis, não é? Mas além disso, eles pertencem ao mesmo reino animal, pertencem ao mesmo filo, cordata, né? São animais aí que apresentam coluna vertebral. Pertencem à mesma classe, mamália, são mamíferos. A mesma ordem, carnívora, são carnívoros. A mesma família, Canidae. E aí, por fim, o mesmo gênero, tá bom? Então, sim, pois ambos pertencem ao mesmo gênero, tá bom? E a quinta questão diz o seguinte: a classificação dos seres vivos em 5 reinos, proposta por Ricker, apesar de apresentar falhas, ainda é a mais usada. De acordo com esse sistema, em que grupo encontramos seres eucarióticos, pluricelulares e heterotróficos? Olha só, primeiro, eucarióticos, né? Quando a gente estudou os grupos, né? Os grupos de seres vivos, eu falei para vocês, procariontes, só os representantes do reino Monera. Beleza? Então, reino Monera, bactéria, as cianobactérias ou algas azuis, essa galera aí, seres procarióticos, tá bom? Ou seja, apresenta um material genético disperso no citoplasma, tá? Seres eucarióticos são os demais seres vivos, pertencentes ao reino protoctista ou protista, fungi, planta e animalia, tá bom? Ou seja, são seres que apresentam material genético envolvido ali pela membrana nuclear, que nós chamamos de carioteca, tá? Material genético organizado, que a gente diz. Então, letra A, nós já não vamos marcar, ele quer seres eucarióticos, pluricelulares e heterotróficos. Olha só, heterotrófico, né? São aqueles seres que não produzem seu próprio alimento. Então, a gente já tira daí plantas, não é isso? Que são seres autotróficos, seres fotossintetizantes, produzem oxigênio e glicose, que é um carboidrato utilizado como fonte de energia. Então, ficamos aí entre reino fungi e reino animalia, né? Ambos são eucarióticos, né? Formados por seres eucarióticos, e ambos também são heterotróficos, né? Mas o reino fungi apresenta seres pluricelulares e unicelulares, tá? Já o reino animalia, só seres pluricelulares. Então, por isso, a gente marca a alternativa D como a correta, tá bom? Bom, gente, fizemos a correção do nosso exercício e agora vamos para a segunda parte do capítulo 3, onde fala sobre biomas brasileiros, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa correção e até a próxima. Beijo!